Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você poderá assistir, isso mesmo, você vai assistir no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e você vai encontrar todos os vídeos de nossos programas. Você pode também entrar no facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras e lá mesmo poderá fazer uma pergunta para nós. Caso você tenha alguma pergunta ou até mesmo aí uma pauta de programa, caso você tenha uma sugestão para um programa nosso aí, você pode curtir nossa página lá e fazer uma pergunta para nós. Ou é mais fácil no WhatsApp? Então o telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Eunissa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho. Estou com ele. Quem é você? José Odair, com muita alegria, vamos compartilhar a palavra de Deus. José Odair, nós vamos tratar de uma questão muito interessante. Por que Jesus falou em parábolas? O cristão, quando vai ler o Novo Testamento, ele vê muitas parábolas, Jesus falando em parábolas, e essas parábolas até dá uma certa confusão no meio da teologia, né? Então seria interessante nós apresentarmos para o ouvinte o porquê que Jesus falou por parábolas. Antes da explicação, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, damos graças pela Tua palavra, damos graças pelo alguém que o Senhor enviou para nos ensinar e fazer com que nós conheçamos a Tua palavra e que assim possamos fazer agora, possamos transmitir conhecimento às pessoas que vão nos ouvir. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, muitas pessoas têm dúvidas em relação às parábolas, o significado das parábolas, mas voltando lá desde o início, por que o Senhor Jesus Cristo ele falou por parábolas aos seus discípulos, aos judeus, aos fariseus? Por que ele tratou de questões tão importantes por parábolas? É interessante, porque quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus começa a contar várias parábolas e os discípulos ficam admirados pelo fato de Jesus contar parábolas. E lá no capítulo 13, versículo 10, diz assim: acercando-se dele seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Então os discípulos também tinham esse questionamento, tinham essa dúvida. Qual é o motivo? Por que o Senhor Jesus agora está falando a essas pessoas por parábolas? Porque este capítulo de Mateus capítulo 13 representa uma mudança definitiva no ministério do Senhor Jesus. Porque até então o Senhor Jesus ia pregar nas sinagogas, né? E isso nós podemos ver no começo do ministério do Senhor Jesus, Nazaré, enfim, ele entrou em várias sinagogas e lá ele fez algumas curas e lá ele ia ensinar as pessoas. Mas agora, em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus já não mais está entrando nas sinagogas. O Senhor Jesus agora passa a pregar à beira-mar. O Senhor Jesus agora passa a pregar andando pelo caminho junto com os discípulos, ao ar livre, inclusive na casa dos discípulos. Então, houve uma grande mudança no ministério do Senhor Jesus. Antes ele não usava parábolas principalmente para fazer as suas lições, transmitir ensinamento, mas agora Jesus está ensinando por parábolas. As portas da sinagoga estavam se fechando para o Senhor Jesus. Não era que haviam se fechado já, mas estavam se fechando. Se o Senhor Jesus entrasse em uma sinagoga, ele ia encontrar lá pessoas dispostas a ouvi-lo, pessoas que iriam apreciar o seu ensinamento, mas também Jesus iria encontrar ali os fariseus, os saduceus, os escribas, e esses homens estavam ali única e exclusivamente para medir, para pesar, para analisar, para julgar os ensinamentos do Senhor Jesus e para encontrar qualquer coisa para opor-se ao Senhor Jesus e criar
alguma confusão. Então, as portas das sinagogas estavam se fechando para o Senhor Jesus justamente por causa dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas. Então, Jesus agora prefere pregar ao ar livre, né? Eu até lembro da história de John Wesley, que quando foi proibido de pregar dentro das igrejas, ele dizia: meu púlpito é o mundo. E saiu a pregar ao mundo. E ele fazendo igualmente o Senhor Jesus fez. Mas por que o Senhor Jesus então começa a falar por parábolas? Havia acontecido no Mateus capítulo 12, um capítulo antes do que nós estamos lendo, havia acontecido Mateus capítulo 12 e o versículo 22, algo interessante. Diz assim, Mateus 12, 22. Trouxeram então endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo todos os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino dos céus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Olha só o versículo 31. Portanto vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, os fariseus haviam chegado muito longe na resistência ao Senhor Jesus. Eles haviam chegado ao ponto de dizer que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus os advertiu de uma forma muito dura, dizendo para eles que eles estavam prontos a blasfemar contra o Espírito Santo se já não tivessem feito, né? Então o Senhor Jesus, depois de toda essa resistência, ele começa a ensinar por parábolas. E é este fato, a resistência, a oposição que essas pessoas fizeram ao Senhor Jesus, que fez com que ele, então, começasse a ensinar por parábolas. É um fato muito triste porque as sinagogas daquela época, nós podemos considerar que são as igrejas dos dias de hoje. Por quê? Mesmo. Como eles se reuniam? Uma pessoa estava lá na frente, as pessoas estavam assentadas e ele trazia o ensino ali na frente a todos. É uma maneira de se reunir muito semelhante ao que nós fazemos nas igrejas locais. Era o lugar onde as pessoas iam para adorar, louvar e aprender da palavra de Deus, como se faz nas igrejas hoje. Só que o Senhor Jesus estava sendo expulso de dentro das sinagogas, né? E nós temos que tomar o cuidado para que isso não aconteça também em nossos dias. Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus passou a falar por parábolas, porque aquelas pessoas não estavam apreciando o ministério do Senhor Jesus, e agora ele vai em busca das pessoas que realmente irão ouvi-lo e são dignas de ouvi-lo. É por isso que ele começa então a contar parábolas. Não é a primeira vez que o Senhor Jesus começa a usar histórias para ilustrar uma verdade espiritual. Ele já havia falado do sal e luz, havia feito comparação do sal e da luz, havia comparado pássaros e lírios, né, para dizer que Deus alimentava os pássaros e vestia os lírios. Ele já havia falado do construtor sábio, do construtor nécio, né? Então Jesus já havia falado de odres e vestes para ilustrar verdades espirituais, mas agora a parábola passa a ser um método do Senhor Jesus ensinar. E padroniza, né? E a gente vê também no Antigo Testamento, há parábolas, né? É um costume, até de certa forma ali da Palestina, né? O costume judaico, falar através de alegorias, né? Através de figuras. Nós vemos ali parábolas em Isaías, no capítulo 5, há uma parábola, a parábola da vinha, né? Isaías 5 é a parábola da vinha. É isso aí. E é um costume judaico também tratar de questões aí sérias com alegorias, né? Para facilitar na pedagogia, na forma de ensinar ali os ouvintes. E qual era a vantagem das parábolas? O Senhor Jesus, por meio das parábolas, ele tornava a verdade algo concreto, né? Ele, através de contar essas parábolas, ele partia de algo que as pessoas entendiam para ensinar algo que as pessoas, então,
não entendiam. O Senhor Jesus, por meio das parábolas, eles despertavam o interesse das pessoas, né? Até eu tenho um escritor, que eu li alguns livros dele, chamado A.W. Tozer. Ele é muito bom nisso. E ele usa, por exemplo, o fato de como que o cristão enxerga o mundo. O mundo, ele é um campo de batalhas ou o mundo é um parque de diversão? Se o mundo é um parque de diversão, o cristão vai esperar aqui prazer, vai esperar alegria. Mas se nós encontrarmos o mundo, ou considerarmos o mundo como campo de batalha, nós vamos esperar o quê? Que a guerra acabe. O soldado, ele não quer ser feliz no campo de batalha. O grande sonho do soldado é que a guerra acabe e ele vai para casa. Isso. Ou então Tozer também diz assim, que se você considerar o mundo como um hotel, de vez em quando você vai ter motivo para reclamar do serviço. Mas se você considerar o mundo como uma prisão, você não vai esperar nada de bom deste mundo. O que você vai querer é que as portas da prisão se abrem e você saia. E gostei também muito do exemplo que a W. Tozer dá sobre a soberania de Deus e a liberdade que Deus deu ao homem. Ele compara a soberania de Deus como um navio. E os homens estão dentro desse navio. Esse navio tem um curso que foi determinado por Deus. Ele tem um destino. Dentro daquele navio você pode fazer muitas coisas. Você tem liberdade para ir em um lugar, liberdade para ir em outro lugar, para assistir um evento, liberdade para dormir, liberdade para fazer uma caminhada dentro do navio, mas você não tem a liberdade de mudar o rumo do navio. O navio vai chegar onde está determinado. Então Tozer trabalha muito bem essa questão de ilustrar a verdade. Jesus partia de algo que as pessoas conheciam para ensinar algo que elas não conheciam. Estimula a pessoa a descobrir a verdade por si mesma. Então a pessoa começa a pensar, a raciocinar e tentar descobrir a verdade através de algo que o Senhor Jesus usou como ilustração. Mas também as parábolas escondem do preguiçoso a verdade. E tem também esta função. Se a pessoa não está disposta a pensar, a pessoa não está disposta a se aprofundar, então isso é escondido da pessoa. Eu tive uma experiência por esses dias em que um irmão que está no caminho há muito tempo, e ele estava vendo um mais novo pregar, e ele dizia, olha, aquele conhecimento é dom, é um dom de Deus, aquele conhecimento, porque eu leio a Bíblia todos os dias, e eu não tenho aquele conhecimento. E eu perguntei para ele, quantos livros e comentários o senhor tem em casa? Nenhum. Eu falei, só que aquele jovem tem um monte, né? Então, não é dom, é dedicação. Mesmo porque a Bíblia fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Então a parábola esconde a verdade daquele que é preguiçoso. E era com esse objetivo que o Senhor Jesus então contava parábolas, para esconder a verdade daqueles que ouviam de mau grado aquilo que o Senhor Jesus dizia. É verdade. E nas livrarias evangélicas existem muitos livros alegóricos onde tentam extrair daquelas histórias um evangelismo fácil, né? Então, se a pessoa hoje não quer conhecer a Cristo, o Evangelho, é porque realmente ela tem preguiça. Ontem eu estava no estudo comentando sobre um escritor, eu gostaria, né, de ler aquele livro onde o escritor ele extrai do filme Hobbit um evangelismo. Eu ainda não li, então eu queria saber como que ele faz aquele trabalho. E é uma forma, uma pedagogia, né? Uma forma de ilustrar o evangelho através de textos, né? Como também tem aquele filme, A Crônicas de Nárnia, que também tem os livros, inclusive eu tenho eles aqui, onde o autor ele mostra um evangelho através de contos de fadas. Não é a melhor forma de aprender o evangelho, não é. Mas é um material, né? Uma ferramenta para aqueles que querem pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Mas existe um perigo da gente começar a ler as parábolas e soltar a imaginação. Nós vamos interpretar algumas parábolas aqui e vamos usar elementos que a própria Bíblia nos dá. E eu frequentemente vejo pessoas que leem alguma parábola, como a parábola do Bom Samaritano, que é a campeã mundial nesse quesito. As pessoas soltam a imaginação e dão significado a tudo. Agora, quando nós lemos aqui Mateus capítulo 13, o próprio Senhor Jesus ele vai interpretar a parábola e ele vai nos dar elemento para interpretar outras parábolas, né, melhor dizendo. Então eu posso fazer leitura aqui, né, da primeira parábola que o Senhor Jesus conta, que é a parábola do semeador, que diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, ele estava assentado junto ao mar,
E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra, deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Então, dessa sequência de parábolas, a parábola do semeador é a primeira parábola que o Senhor Jesus conta após ele ter decidido mudar o seu ministério para esconder a verdade de alguns e para estimular outros a descobrir a verdade e gravarem, né? Quando você conta uma história assim e descobre a verdade por meio de uma história, essa verdade grava mais na sua cabeça. Então Jesus, ele usa algo que é muito comum àquelas pessoas. É possível que existisse alguém ali próximo ao lugar onde o Senhor Jesus estava semeando, né? Então, existia duas maneiras de semear. Ou a pessoa ia com a semente ao seu lado e jogando a semente, ou então ele amarrava o saco da semente no lombo de um jumento e fazia furos, enquanto o jumento ia andando, as sementes ia caindo naquilo que nós conhecemos como leira, né? E conforme o animal se movimentava, o que acontecia é que alguma semente caía na beira do caminho. Existia vários tipos de solo. Tinha o solo que era pedregoso, que tinha uma fina camada de terra, mas não tinha profundidade. Debaixo existia a pedras. Aquele solo muito enganoso. A pessoa trabalhou aquele solo, ela moveu aquele solo. O que aconteceu? A semente dos espinhos ali misturou e parecia um solo bom, mas o que acontece? Os espinhos cresceram, né? E os espinhos crescem com uma velocidade muito mais rápida do que o trigo. Então, o Senhor Jesus usa algo extremamente conhecido, que todo mundo sabia que possivelmente alguém poderia estar semeando ali, né? E o Senhor Jesus mesmo vai interpretar essa parábola. Ele vai ensinar que as pessoas que ouvem a sua palavra, que é representada por aquela semente que caiu à beira do caminho, é que entre as leiras, né, que eram plantadas, existia uma fina faixa de terra por onde as pessoas caminhavam. E as pessoas caminhando por ali, esse lugar ficava duro, né? E quando a semente caía ali, a semente não penetrava nesse local. E as aves do céu, que gostam de comer semente, vinham e comiam a semente, né? E o que o Senhor Jesus ensinou a esse respeito? Ele fala no capítulo 13, né, a partir do versículo 18, ele vai explicar a parábola. Ele diz: Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela não permite que a palavra de Deus penetre nela. Ela está ouvindo sem atenção, ela está ouvindo com preconceito, ela está ouvindo a palavra de Deus como se ouve algo que não é tão sério, que não tem tanta importância quanto a palavra de Deus. Mas nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus identifica as aves do céu que vêm comer a semente como o maligno, né? Então vem o maligno, vem Satanás e arrebata o que foi semeado. É literalmente aquela pessoa que ouviu de um lado e saiu pelo outro. A pessoa não deu a atenção devido à palavra de Deus. E se nós prestarmos atenção na Bíblia, nós vamos ver que ouvir a palavra de Deus sem dar a ela a atenção merecida é um pecado muito grave. A Bíblia adverte várias vezes: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, permita que a palavra, que a semente aprofunde-se em você. Permite-se que a palavra de Deus vá ao seu íntimo. São pessoas que não fazem desta forma. E nós, como pregadores do Evangelho, pregamos o Evangelho publicamente e pregamos o Evangelho também individualmente. Nós percebemos isso, né? Muitas vezes de cima do púlpito você vê que tem pessoas olhando para o ventilador, olhando para a parede e não estão prestando atenção no que aquilo que está sendo feito. Mas é o Evangelho da salvação, né? E às vezes nós temos a tendência de ficar desapontados, né? Mas o Senhor Jesus disse que seria assim. E
ouvir o Senhor Jesus de mau grado, né? O que eu quero dizer, até a ele ouviram de mau grado, até ao apóstolo Paulo ouviram de mau grado. Então nós vamos encontrar essas pessoas que não vão nos dar a atenção devida. Às vezes nós vamos pregar o evangelho para as pessoas individualmente também, e no final do estudo você percebe que a pessoa não entendeu nada. Isso. E não entendeu nada porque não prestou atenção como se deveria ter prestado. Ô José Aldair, o interessante aqui é os significados, né, o sentido que o Senhor Jesus Cristo traz a todos os elementos contidos no texto. Os tipos de solo, onde essas sementes caíram. Nós vamos falar também sobre as aves do céu. E eu vou pedir para o ouvinte prestar bastante atenção nesses elementos, no que o Senhor Jesus Cristo traz aqui de ensino, tá? Preste bastante atenção, porque nos próximos programas nós vamos apresentar outras parábolas e dar significados a ela exegeticamente, usando o contexto. Para vocês que estudam parábolas, querem entender o contexto, é importante conhecer esse tipo de parábola aqui, para vocês terem uma boa visão para como interpretar outras parábolas quando você estiver lendo aí do Novo Testamento. Então, José Aldair, pode dar sequência aí. Isso, vale lembrar que as aves do céu aqui é interpretada pelo Senhor Jesus como maligno. E a terra é representada como coração, porque ele diz aqui, arrebata o que foi semeado no seu coração. Né? Agora o próximo coração, o próximo tipo de coração então, que está no versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então é a pessoa que não ouve a palavra de Deus com profundidade. É aquela pessoa que começa muita coisa e não termina. Né? É aquela pessoa, por ela não ter sido deixar da palavra de Deus aprofundar nela, ela é levada pelas modas, é levada pelo vento de doutrinas. Eu como tenho quase 30 anos no evangelho, eu posso dizer que já vi muitas modas aparecerem no meio evangélico, né? E as pessoas são levadas por essa moda. Eu já vi moda de rodar disco para trás, eu já vi moda de dente de ouro, eu já vi muitos tipos de moda, e esse cristianismo vive de moda, né? Eu já vi ainda hoje tem confissão positiva, mas nos anos 90 isso foi muito mais forte, foi febre, né? Então, pessoas que qualquer coisa ela aceita. Como ela não tem profundidade, é a pessoa que começa muita coisa e não termina nada, né? Então, ela recebe a palavra de Deus com entusiasmo e com alegria. E eu poderia te dizer de quantas pessoas que eu vi falar, esse converteu mesmo, este recebeu a palavra, que alegria, não falta em uma reunião, fala da Bíblia, os olhos brilham quando ele está falando das Escrituras, mas daqui a pouco aquilo esfria, a pessoa vai embora e abandona, né? Ela se escandaliza por causa da palavra e deixa tudo para trás. Então esse é um tipo de coração muito comum mesmo. O problema é que às vezes essas pessoas são contadas como cristãos. E as pessoas falam, mas esse é crente, né? E acaba às vezes até causando um escândalo para nós. Mas o Senhor Jesus então vai falar do que foi semeado entre espinhos, no versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, é a pessoa que tem muita coisa para resolver, tem muito tempo, ela trabalha demais, ela não tem tempo para dedicar à palavra de Deus. É aquela pessoa que sempre está desejando e sempre está falando, eu ainda vou me dedicar mais, eu ainda vou ler mais a Bíblia, eu ainda vou orar mais, mas esse dia nunca chega, né? Tudo para ela está direcionado, o seu maior tempo, a sua prioridade com as coisas deste mundo, né? Ela trabalha demais, ela é ocupada demais, nunca tem tempo para se dedicar como se deveria se dedicar. O que vai acontecer? O mal, os espinhos, eles crescem muito mais rápido e eles vão sufocar a palavra de Deus e ela vai ficar infrutífera. Então, é algo que tem acontecido muito hoje. E eu fico pensando, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa sedução das riquezas tem sufocado a palavra dentro das igrejas. Abandonaram o evangelho verdadeiro e estão pregando riquezas, e estão pregando prosperidade. Isso aqui está sufocando a verdade. E existem pessoas que não estão ouvindo a verdade por causa disso aqui. A sedução das riquezas chegou aos púlpitos. A sedução da riqueza chegou à liderança dessas igrejas. E o que vai acontecer? A palavra fica
infrutífera, né? As pessoas nem entendem o que é o verdadeiro evangelho, né? Não sabe. Infelizmente, quando você aborda uma pessoa dessa, você fala de justiça, você fala de santidade de Deus, você fala da gravidade do pecado. Não sabe nada, apenas começa a repetir aqueles jargões que aprendem, que nós vamos comer o melhor dessa terra, nós somos cabeça e não somos caldo, enfim, começa a repetir essas palavras, essas frases feitas, mas do evangelho realmente não sabe nada, né? É isso aí. E quem não é o cristão aí, que não conhece alguém que trocou de seu serviço para ganhar um salário melhor e hoje falta das reuniões, às vezes fica meses sem congregar por causa disso. Eu conheço pessoas assim, trocaram de serviço porque precisavam de um salário melhor para pagar suas continhas. Hoje não veio mais em reunião, simplesmente abandonou as reuniões. Aí você fica imaginando, dentro da casa dela, será que ela ora? Será que ela lê a Bíblia? Eu duvido muito, né? Mas Deus que sabe. E eu creio que as riquezas realmente sufocou aquela pessoa. Nem sei se a pessoa é salva ou se não é, mas é mais um exemplo aí do que o verdadeiro evangelho, como ele pode ser sufocado com circunstâncias da vida. Exato, mas eu acredito que nesta parábola aqui vai representar uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, salvo só seria a boa terra, né? A semente que caiu em boa terra, porque o versículo 23 diz: mas que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e a um produz 100, outro 60 e outro a 30. Mas vale lembrar uma coisa, uma boa terra ela precisa ser preparada, né? A terra ela não está ali. Depois que o mundo foi amaldiçoado, a terra não é boa por si só. É verdade mesmo. Né? Mesmo uma terra que é fértil, uma terra rica, ela está lotada de matos, está lotada de ervas daninhas. Enfim, você tem que limpar tudo aquilo ali, você tem que tirar os espinhos para que a terra seja boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mal cresce muito rápido nesse mundo. No passado, nós vamos ver que existiam grandes pregadores que pregavam ao ar livre. Eu citei o John Wesley, que dizia que o púlpito era o mundo, né? Mas tinha George Whitefield, nós tínhamos Dwight Moody, tínhamos Charles Haddon Spurgeon, né? Esses eram os grandes pregadores que pregavam a multidões. Mas sabe que o mal cresceu tanto que isso já não existe mais. E não existe mais por quê? Tem muito mato, muito ervas daninhas no coração das pessoas. Hoje, para você evangelizar as pessoas, tem a necessidade de você sentar com a pessoa e fazer uma limpeza, né, na mente dela e confrontar ela com a palavra de Deus para que ela saiba que muita coisa que ela aprendeu não tem nada a ver com a Bíblia. Eu costumo dizer que algumas doutrinas são uma verdadeira vacina contra o evangelho. Por quê? Porque essas pessoas acham que são cristãs. Essas pessoas acham que são salvos. Acham que são servos de Deus quando não são. Aprenderam um monte de bobagens, né? Mas não aprenderam a Bíblia. Então é necessário... O mal cresceu demais e por isso que eu acredito que não existe mais essas campanhas enormes como existia antigamente, Billy Graham, enfim, que muitas pessoas se convertiam. Porque hoje é necessário você fazer uma grande limpeza, limpar o terreno, porque as pessoas estão cheias de mato, estão cheias de erva daninhas, estão cheias de espinhos e a gente precisa preparar a boa terra. Mas o que acontece aqui? A boa terra é a pessoa que ouve a palavra de Deus com alegria, ela não tem preconceito, ela não é com a outra que tem medo da verdade, porque pode ser que a verdade venha a mostrar para ela que algo que ela gostava muito não é verdade, ela tem que abandonar, então a pessoa tem uma certa resistência à verdade. Essa pessoa está com a cabeça aberta, ela tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Começa estudos bíblicos, tem estudos que você faz toda semana. Você marcou de quarta-feira, toda quarta-feira a pessoa está lá. Agora tem estudos que a pessoa fala, quarta-feira que vem, aí passa uma quarta, ela tem alguma coisa, outra quarta ela tem outra coisa, outra quarta ela tem outra coisa. Você às vezes consegue fazer uma vez por mês. Agora, a boa terra não. É aquela pessoa que ela sempre tem tempo para ouvir a palavra de Deus, está sempre aberta e é humilde para reconhecer as verdades que a palavra de Deus traz a ela. Mas o que é interessante é que nem todo salvo vai frutificar de forma igual. Ele fala que um produz 100, outro 60 e 100 por 1. Mas o salvo produz. Para explicar melhor isso aqui, é como se fosse um cacho de uva, né? Um cacho de uva com 100 uvinhas, outra com 60 uvinhas e outra com 30 uvinhas. Mas é um cacho de uva. Isso é verdade. E antes disso, lá no Mateus capítulo 12, né, que você citou, Jesus Cristo já havia dado essa alegoria.
Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então o cristão de fato, ele tem alegria pelo evangelho, ele gosta de ouvir do evangelho, ele frutifica. Ou seja, a primeira coisa que o pontapé inicial do cristianismo, quando a pessoa é salva, ela quer gritar para todo canto que ela é salva, ela entendeu o que é evangelho. É a primeira coisa. Ela não precisa ser uma pessoa que saiba falar bonitinho como é o evangelho, né? Soteriologicamente. Mas ele fala, eu fui salvo por graça, por fé, né? Eu conheci o verdadeiro evangelho. Esse aí entendeu o que realmente é evangelho e começou a frutificar já. Então, vamos fazer o contraste, o final do versículo 22, que fala a respeito da semente que caiu entre os espinhos, a palavra fica infrutífera. Agora, quando a semente cai em terra boa, ela produz fruto. 30, 60 e 100 por 1. O que eu não acredito é salvo sem fruto. Pessoa que não passou por uma transformação. Cristão não regenerado. Isso eu não acredito. Né? Aquele que realmente é salvo, ele vai frutificar. Aquele que é salvo, ele vai produzir. Uns mais, outros menos. Mas ele vai produzir. Uma característica do salvo. Né? Ele está ligado à videira. E ligado à videira, o Senhor Jesus disse, para isso vos designei, para que vades e dê muito fruto. Então o salvo tem que apresentar frutos. O Senhor Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não dava frutos. Então, não pode existir salvos que não tenham fruto na sua vida. José Alder, então agora a gente precisa explicar a explicação da parábola. O subtítulo aqui da minha Bíblia de João Ferreira de Almeida está escrito isso. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? E é justamente o tema de nosso programa. Por que Jesus falou por parábolas? Agora nós vamos explicar o porquê. Isso, o texto continua dizendo, né? Versículo 11. E respondendo disse, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não aos outros não é dado. É aquilo que nós falamos, a parábola, ela protege a verdade daqueles que são preguiçosos. Ela esconde a verdade daqueles que são preguiçosos. Essas pessoas não tinham tanto interesse em ouvir o Senhor Jesus assim. Eles iam até o Senhor Jesus porque eles queriam ver um sinal, eles iam até o Senhor Jesus porque Jesus multiplicou os pães, e na verdade eles procuravam Jesus para Jesus satisfazer as suas necessidades físicas. Eu acho que é muito semelhante ao que acontece hoje em dia aí, né? E o Senhor Jesus então conta a palavra para esconder a palavra de Deus dessas pessoas. Veja que o Senhor Jesus vai chegar a dizer aqui, né? Seguindo o versículo 12, porque aquele que se tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então a pessoa, ela não somente vai deixar de crescer, ela não somente vai deixar de evoluir no conhecimento de Deus, como que ela vai esquecer aquilo que ela ouviu, né? O versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendam. Então, ou seja, Jesus não quer que eles entendam, né? Jesus não quer que eles compreendam, Jesus não quer que eles se convertam. E versículo 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, não quiseram ver, para que não lhe vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e os curem. Eu não quero que eles façam isso, né? Mas bem-aventurado os vossos olhos por quem veem, os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então vejam o privilégio que essas pessoas estão tendo. Jesus veio aqui para cumprir as profecias. Ele é aquele de quem Isaías falou, de quem Moisés falou, né? Então aquilo que os profetas, que Davi falou, profetizaram, está acontecendo, está se cumprindo entre eles. É ou não é um grande privilégio? Né? Ouvir a palavra de Deus, ver o Messias, contemplar os milagres e o seu ensinamento, é um grande privilégio. Só que essas pessoas estão ouvindo de mau grado. Essas pessoas estão fechando os seus olhos e também fechando os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Jesus multiplicou os pães. E o que aconteceu? As pessoas queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei. Então Jesus, em João capítulo 6, ele
diz aquelas pessoas: em verdade vos digo que vocês me buscam, não pelo que as coisas que eu estou fazendo, mas pelo fato de eu ter multiplicado os pães. E aí Jesus então dá um discurso falando que eles precisavam era do pão da vida, que desceu do céu, né? E eles começaram a ouvir aquilo, não se interessaram muito pelo assunto. Jesus naquele momento não faz nenhum milagre. O que eles fizeram? Duro demais é esse discurso, quem pode ouvi-lo? E dali diz a palavra de Deus que muitos abandonaram o Senhor Jesus Cristo, né? E já não andavam mais com ele. Bem interessante o Senhor Jesus dizer o seguinte, né, no versículo 12: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Ou seja, uma pessoa que tem um conhecimento, ele vai adquirir mais conhecimento, o Espírito Santo vai capacitar mais ele ainda, ele vai passar mais a palavra de Deus, vai frutificar. Ele vai receber muito mais de Deus. Aquele que não tem, até o pouquinho que tem lhe será tirado. Aí você pode ver hoje que os judeus, né, hoje lá em Jerusalém principalmente, eu vi um dado, não sei se é uma estatística confiável, mas diz que uma grande maioria dos judeus hoje são ateus. Então até aquilo que eles tinham, que era uma religião onde Deus se apresentou ali para Abraão, né, através deles é que apareceram ali os judeus, né? Os judeus estão ali por causa de Abraão. E pronto, agora você vê uma grande maioria de judeus, né, uma grande parte de judeus que já nem aquilo que eles tinham já não tem mais, gastou tudo aquilo com as suas próprias filosofias vãs, né? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, a questão do mistérios. A gente fez um programa, né, e mostrou aqui sobre aquela questão do mistério. Tem pessoas que acham que mistério é uma coisa tão assim misteriosa, né? Mistério, né, o misteria é algo não revelado. A gente falou isso no programa, né? Sim, sim. E o Mistérios do Reino dos Céus, eu gostaria de ler aqui, Efésios capítulo 3, de 1 a 6. Talvez alguém aí deve estar se perguntando, né, do que se trata isso. Uma das posições, né? Mistério do Reino dos Céus. Quando Paulo recebeu ali na dispensação da graça, né, lá em Efésios capítulo 3, ele vai escrever uma coisa interessante aqui. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ou seja, o mistério aqui é a salvação para os gentios, para os pagãos, né? Agora eles vão converter e vão ser inseridos dentro do povo de Deus. Versículo 4. Pelo que quando ledes, podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Mistério de Cristo. A igreja. O qual, entre outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então os apóstolos, que são justamente esses aí que Jesus Cristo está contando as parábolas, né, onde os apóstolos receberam a explicação das parábolas, eles receberam também o ensino sobre a questão da igreja, né, a graça que é dada ali aos gentios. Então, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E esses apóstolos conheceram a graça, né? A graça destinada aos gentios. Esse mistério foi revelado para eles. Agora, para os judeus, principalmente fariseus, religiosos, não foi revelado. Tanto que esses religiosos aí continuam com sua religião e hoje muitos continuam lá no Muro das Lamentações, né? Fazendo os seus sacrifícios lá, matando pombinho, jogando sangue na cabeça. Não tem mais templo. Persistem em uma religião que já não existe, aquela religião que eles criaram na cabeça deles, porque a religião cristã continua e tem muitos ateus aí, né? Então até o pouco que eles tinham foi tirado. Isso, então a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por que que a eles é dado conhecer? Porque eles renunciaram a sua vida para andar com o Senhor Jesus, eles deixaram a sua profissão, eles deixaram a sua família para poder seguir o Senhor Jesus. Vide Pedro, que estava pescando, quando Jesus disse: vinde a mim, eu farei de vocês pescadores de homem. O Senhor Jesus chamou Mateus na coleteria, Mateus deixou a coleteria e saiu, abriu mão da sua vida por causa
do Evangelho. Então a verdade é revelada dessas pessoas. Mas, Rafael, os dias de hoje eles são muito cinzentos no que diz respeito à pregação da verdade. E tem muita gente que tem uma verdadeira sede da palavra de Deus e que cai nas mãos muitas vezes de enganadores. Né? Isso é verdade mesmo. E eu tenho testemunhos aí de pessoas que eu pude evangelizar que disseram que andaram em todas as igrejas procurando a verdade por mais de 10 anos. Né? Mas eu creio piamente numa promessa da palavra de Deus. Quando Deus diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu creio sinceramente que se a busca da pessoa é sincera, ainda que ela tenha caído na mão desses falsos pastores, conforme nós explicamos no último vídeo, ainda que ela tenha sido enganada por um tempo, Deus não vai permitir que essa pessoa fique enganada para sempre. Se a busca dela é sincera, é verdadeira, Deus então vai dar a oportunidade de alguma forma para que essa pessoa conheça a verdade como a verdade realmente é. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, estão satisfeitas onde estão satisfeitas com enganos, estão satisfeitas com aquela suposta verdade que está sendo ensinada em muitos lugares. E esses que estão satisfeitos vão ficar lá. Mas aqueles que realmente têm sede da verdade, aqueles que querem conhecer a palavra de Deus, Deus vai se revelar a essas pessoas. Porque ele disse: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Lembrei aqui do comentário da nossa ouvinte, né? A Dulce Almeida, ela comentou lá no canal, no programa nosso que trata sobre a igreja de Laodiceia, disse o seguinte: não entendo porque o Senhor permite que alguns dá tanta cabeçada até encontrar o caminho. Outros já vão direto. Pois tem acontecido comigo, 9 anos com o R.R. Soares, e saí de lá, e agora não tenho mais certeza, depois de todos esses ensinamentos, se onde estou está embasado com a palavra. Pensava que Gálatas 5 era para todos os indivíduos, mas pelo jeito não. Ou seja, resumindo aqui, ela quis dizer que ela vê que muitas pessoas já encontram o caminho certo. Graças a Deus, encontram uma boa igreja, uma igreja bíblica, mas há outras pessoas que ficam passando de igreja para igreja, como você acabou de citar aí. E ela está 9 anos procurando uma igreja correta, uma igreja decente, e ainda hoje ela não tem certeza se a igreja que ela faz parte, né, ou melhor, denominação, porque igreja somos nós. Ela não sabe se a denominação dela é uma denominação realmente cristã. E qual que é o conselho que nós poderíamos dar a ela? Embora eu vi que você respondeu, mas qual que é o conselho para os ouvintes aqui que estão escutando o programa que a gente poderia dar a esses ouvintes? Qual que era o conselho que a gente poderia dar a esses ouvintes? Buscar a palavra de Deus com sinceridade, orar e pedir a Deus para revelar a sua palavra a você. E não se conformar, procurar se aprofundar nas Escrituras. Não deixe para aprender da Bíblia somente nos cultos que você vai. Leia a tua Bíblia em casa. Ore a Deus, peça instrução, peça iluminação. Se a tua busca for sincera, Deus então vai se revelar a você. E eu queria dizer à nossa ouvinte que quando ela, enfim, encontrar a verdade, ela vai valorizar bastante a verdade. Eu acredito que é por isso que Deus permite isso. Eu citei o exemplo do apóstolo Paulo, que viveu enganado durante muitos anos no judaísmo. Dedicou a vida dele ao judaísmo, achou que a verdade estava ali. E quando o apóstolo Paulo encontrou a verdade e saiu do engano, ele valorizou tanto a verdade que se tornou o maior pregador que o mundo cristão conheceu. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma sugestão de programa, pode enviar a sua pergunta ou a sua sugestão lá no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!